A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Sagradas Escrituras da Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, igreja localizada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro e pastoreada pelo pastor Francisco José da Silva. Esse programa tem como base estudos bíblicos que sejam relevantes para a sua vida, que edifiquem a sua vida, que você possa aprender mais da palavra de Deus e ser assim um praticante da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Eu tenho como base no estudo de hoje o Evangelho de João, no capítulo 13, estaremos lendo dos versos 31 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo, o capítulo 13, ele marca uma divisão nesse evangelho. Os 12 primeiros capítulos, o evangelista João, ele tem a preocupação de gravar, de deixar registrado todo o evangelho público de Jesus. Os seus ensinamentos para as multidões, os seus ensinos, os seus discursos, as suas curas, os seus milagres, tudo isso está registrado nos 12 capítulos iniciais. Só que o evangelho, o povo de Israel, os judeus, mesmo com todo esse registro, com tudo aquilo que Jesus fez, eles não acreditam, se recusam a crer na divindade de Jesus. O evangelista, ele registra todos esses ensinamentos e milagres com o intuito para que nós crêssemos, que Jesus é o Filho de Deus. O povo de Israel naquela época viu os milagres, ouviu os ensinamentos e não creu. Então o que acontece? Jesus, depois de todo esse ministério público, ele se volta, a partir do capítulo 13, exclusivamente para os seus discípulos, que nesse caso representam toda a igreja vindoura. Tudo aquilo que Jesus vai falar agora para os seus discípulos, a partir do capítulo 13, ele fala para os seus discípulos, mas está registrado para que toda a igreja vindoura, todos os cristãos de todas as épocas, também possam absorver desse ensinamento, possam também aprender de tudo aquilo que Jesus está agora, a partir do versículo do capítulo 13, falando para a sua igreja. Jesus ali, ele sabe que a sua hora está chegando, ele sabe que o momento de ir à cruz está chegando. Então, ele passa a confortar e a consolar os seus discípulos. E ele começa essa série de ensinamentos, essa série de diálogos, com um assunto que para ele é de extrema importância, para Jesus é de extrema relevância, é a base de toda a vida cristã. O assunto que Jesus vai começar a falar com os seus discípulos é o amor. Jesus, ele considera o amor como sendo a base de toda a vida cristã. É um assunto de extrema relevância. E ele deixa isso como um mandamento. Jesus, ele deixa para a sua igreja apenas duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. E ele deixa apenas um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas amar como Jesus
amou, ele que é a manifestação do amor de Deus, será que eu consigo, homem pecador, consigo amar como Jesus amou, manifestar o amor de Jesus na vida do próximo? Será que eu consigo? Por mais difícil que possa parecer, amar como Jesus amou, e é difícil, aquele que segue a Jesus, ele não tem a opção de escolher entre amar ou não amar. Não existe essa opção para aquele que serve a Jesus, para aquele que quer servir a Jesus. Temos que seguir esse mandamento. O mestre, ele foi bem enfático ao dizer: amai-vos. É uma ordenança, é um mandamento, é uma ordem. Temos que nos amar. Por mais difícil que possa parecer em amar como Jesus amou, é difícil? É. Mas também não é impossível. Porque se fosse impossível, Jesus não teria ordenado. Todos os mandamentos do Senhor são possíveis de ser cumpridos. Porque se fosse impossível, Jesus conhece a nossa limitação, ele sabe que nós somos o pó. Se fosse impossível, Jesus não teria ordenado. Pode até ser difícil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível amar como ele amou, ele não teria ordenado para a sua igreja. Mas para amar como Jesus amou, eu primeiro tenho que saber, eu tenho que primeiro conhecer como era o amor de Jesus. Como Jesus manifestava esse amor. Como o amor de Jesus era manifesto. Que atitudes Jesus demonstrava no seu dia a dia que demonstravam o seu amor. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que Jesus amava indistintamente. A Bíblia fala, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 19, no versículo 7, que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus afirmou em João, no capítulo 6, verso 37, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus amava a todos, independente da sua condição social, independente do seu sexo, da sua condição financeira. Jesus, ele demonstrava amor por todas as pessoas, independente de quem era, seja um fariseu, seja um publicano, seja uma meretriz. Jesus amava e demonstrava amor por todas as pessoas. Jesus, ele tinha prazer de estar com todos. Nós vemos lá no capítulo 3 do Evangelho de João, ele tendo prazer em estar com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Mestre em Israel. Provavelmente era uma pessoa que todos tinham prazer de ter a companhia. Nicodemos era um mestre. Nicodemos era uma pessoa importante, Nicodemos era uma pessoa amada, Nicodemos era uma pessoa que todos tinham prazer de estar junto, uma pessoa que todos tinham prazer de ouvir falar. E Jesus demonstrou prazer de estar com Nicodemos. Mas nós vemos logo depois, no capítulo 4, Jesus tendo prazer de estar com a mulher samaritana. Quem era a mulher samaritana? Uma mulher mal vista pela sua sociedade, já era uma samaritana, os judeus não conversavam com os samaritanos. A mulher samaritana, logo no capítulo 4, logo após a conversa com Nicodemos, o registro da conversa com Nicodemos, Jesus conversa com a mulher samaritana, uma mulher mal vista, uma mulher que tinha que tirar água do poço ao meio-dia, onde ninguém estava. Aquela mulher ia tirar água do poço porque ninguém queria estar perto daquela mulher. Era uma mulher que depois que que passou por vários casamentos, uma mulher que estava com um homem que não era o seu marido, uma mulher mal vista, uma mulher rejeitada. Mas o mesmo prazer e a atenção que Jesus demonstrou para com Nicodemos,
Jesus também demonstra para aquela mulher samaritana a mesma paciência em responder às suas perguntas, em responder aos seus questionamentos. Jesus demonstra para com a mulher samaritana. Então Jesus, ele tinha prazer em estar com Nicodemos, com as pessoas importantes da sociedade, mas Jesus também tinha prazer em estar com os párias, com os rejeitados, com aqueles que ninguém dava atenção, como era o caso da mulher samaritana. Então Jesus, ele demonstrava o seu amor, amando a todos indistintamente, independente da sua condição social. Então esse é o exemplo. Nós temos que amar a todos indistintamente, independente da condição social, independente do cargo eclesiástico, independente do que for. Nós temos que amar a todos indistintamente. Se quisermos amar como Jesus amou, não podemos amar só aqueles que nos amam. Não, eu amo meu pastor, eu amo a minha esposa, eu amo meus amigos, eu amo meus filhos. Não, eu amo, eu demonstro amor. Mas Jesus fala que nós temos que amar, acima de tudo, aqueles que também nos odeiam, aqueles que também nos perseguem. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai-o a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. É o que está lá em Mateus, no capítulo 5, versos 43 a 48. É uma parte do Sermão do Monte. Jesus aqui ele nos convida. Não, eu amo aqueles que me fazem bem. Mas qual é a vantagem disso? O que aquele que não é crente, aquele que não tem a Deus, aquele que não conhece a Deus, também faz isso. Somos chamados, como discípulos de Jesus, a dar um passo além. Somos chamados a manifestar o amor perfeito. Qual é o amor perfeito? É quando eu amo aquele que não me ama. É quando eu amo aquele que quer o meu mal. É quando eu amo aquele que é meu inimigo, aquele que me persegue. Jesus fala: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Somos chamados a manifestar o amor perfeito. Os romancistas, os amantes, os escritores de poesia procuram um amor perfeito. A Bíblia fala que o amor perfeito é quando nós amamos aquele que nos rejeita. E Deus manifesta o seu amor dessa forma. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor no qual nós somos convidados a praticar. Amar a quem nos persegue. O amor perfeito é amar os seus inimigos. Em Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus prova o seu amor para convosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos afastados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos blasfemadores de Deus, mas mesmo assim, Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, a morrer em nosso lugar. Deus não esperou que ficássemos bonzinhos para só assim enviar Jesus. Não, quando nós estávamos totalmente afastados de Deus, nós éramos totalmente afastados dele, Deus envia o seu Filho a morrer em nosso lugar. Então, nós devemos amar a todos, indistintamente, todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que querem o nosso mal, inclusive aquelas pessoas que nos perseguem, inclusive aquelas pessoas que nos têm como seus inimigos. Nós devemos amar a todos indistintamente, porque Jesus amava a todos
indistintamente. Jesus, ele demonstrava um amor sem medida. A Bíblia afirma no seu texto áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O mestre afirmou que ninguém tinha um amor maior do que o dele. Como o texto lido fala, João ele não encontra uma palavra para descrever o amor de Deus. Eu não posso dizer que Deus amou o mundo muito. Eu não posso dizer que Deus amou enormemente o mundo. Eu não tenho palavras para descrever o amor de Deus pela humanidade. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, indescritível, não tem como descrever o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, não é possível, não existe palavras humanas para descrever o amor de Deus. Então, é dessa forma, sem medida, que nós devemos amar. Não existe isso de, eu amo mais ou menos, eu amo a todos, mas a essa pessoa eu amo mais e a essa pessoa eu amo menos. Não, Jesus amava a todos e amava a todos sem medida. Ninguém apresentou um mandamento, um amor maior do que Jesus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus aqui repetindo o seu mandamento. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, versos 12 e 13. Jesus aqui, ele repete o seu mandamento e fala, ninguém tem um amor maior do que este, dar a vida pelos seus amigos. Podemos até morrer pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, mas Jesus aqui, ele morre pelos seus amigos. Ele morre por aqueles, até mesmo os que estavam afastados dele, que éramos nós. Deus prova o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por aqueles que ainda eram seus inimigos. É um amor sem medida. Então Jesus, ele manifestava o seu amor, amando a todos, não fazendo acepção e amando sem medida. Esse era o amor de Jesus. E esse é o amor que nós temos que demonstrar no seu dia a dia. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos. Que Deus possa nos abençoar. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e possamos ser abençoados, que possamos entender como era o amor de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que possamos manifestar o amor de Jesus. Eu vou orar para nós encerrarmos essa parte. Na próxima semana estaremos dando continuidade a esse estudo, nesse mesmo canal, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Que possamos ser abençoados por Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e engrandecemos, ó Senhor, pelo amor de Jesus Cristo manifesta em nossas vidas. Que possamos amar, Senhor, como Jesus nos amou. Que possamos demonstrar um amor sem medida. Que possamos, ó Senhor, sempre amar a todas as pessoas, como também somos amados por Ti. Abençoa-nos, ó Senhor, poderosamente com o entendimento desta palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.